Bom, então aqui nesse vídeo aqui a gente já vai iniciar calculando então o seguinte, ó, lá a gente já padronizou o permanganato, né, que foi o vídeo anterior, fez os cálculos, viu a verdadeira concentração do permanganato, e agora a gente vai fazer o experimento em si, que agora eu estou falando dessa parte aqui, ó, onde se pegou uma quantidade de amostra, colocou um excesso de oxalato de sódio, esse oxalato formou um sal pouco solúvel com o cálcio, que é o nosso analito, que a gente quer medir. O precipitado depois foi filtrado, lavado, e depois esse precipitado foi transferido para um becker, jogou ácido clorídrico, solubilizou o sal, o oxalato de cálcio, de modo então que para cada cálcio que estava aqui, ele tinha um contrair um oxalato, e esses oxalatos aqui eles vão reagir com o permanganato que cai da bureta. E a reação então que vai acontecer durante a nossa análise é exatamente a mesma reação que aconteceu quando a gente padronizou o permanganato e potássio, certo? Então aqui eu vou vir para o slide onde tem as informações dos resultados obtidos, né? Então a pessoa pegou 5 ml de amostra de urina, ele foi precipitado, redissolvido, e depois disso consumiu 16,17 ml daquela solução padrão que a gente tinha padronizado. Então qual o cálculo que eu vou fazer? Deixa eu só mostrar antes de fazer o cálculo, que a lógica é a seguinte, ó, bem óbvia. Agora eu sei a concentração do permanganato e sei o volume que eu gastei dele para chegar ao ponto final da titulação, né? Então eu vou calcular, se eu sei a concentração e sei o volume, eu calculo quantos mol de permanganato caíram da bureta. Sabendo o número de mol de permanganato que caiu da bureta, eu olho a estequiometria e aí eu vou saber que eu vou pegar esse número de mol e vou multiplicar, aí eu vou usar a fração 5 por 2, né? Aí eu vou pegar esse número de mol de permanganato e eu vou multiplicar por 5 e depois dividir por 2. E aí isso vai ser o número de mol de oxalato que estava aqui na Alemanha. E aí tem que lembrar que a cada 1 mol de oxalato, ele reagiu com 1 mol de cálcio. Então esse número de mol de oxalato vai ser, na verdade, o número de mol de cálcio que estava aqui embaixo também. E aí esse número de mol de cálcio, eles estavam em quanto? Em 5 ml de urina. E aí eu faço o cálculo. Entenderam? Agora eu já meio que só expliquei que cálculo que eu vou fazer, né? Então esse cálculo que eu acabei de falar, ele está aqui, ó. Primeira coisa que eu faço é ver quantos mol de permanganato caiu da bureta. Então, é o mesmo esquema aqui, ó. Uma solução molar tem 1 mol em 1 litro. Nesse mesmo 1 litro, quantos mol tem? Aqui eu já fiz mais rápido, né? Agora que eu me dei conta. Só para ir mais rápido, como eu já sei a concentração do permanganato, que é 8,8 vezes 10 a menos 4, eu já escrevi que essa concentração aqui tem esse mesmo valor numérico de mol em 1 litro. Só para nós ir mais rápido, né? E aí aqui, então, eu me faço a pergunta. Tá, então se a concentração é essa daqui, e se eu estou falando de 16,17 ml? Quantos mol tem dentro desse volume aqui? Porque esse aqui é o número de mol que tem em 1 litro, mas e se for só esse volume? Aí é x. Aí a regra de 3 vem para cá, faço a regra de 3 aqui, esse número vezes esse dividido por esse, está aqui a resposta. Acabei de calcular quantos mol de permanganato caiu da bureta. Aí eu volto na reação e vejo que se eu sei o número de permanganato, a estequiometria é 5 para 2, então eu vou ter que... percebam que na reação quem está em maior quantidade na estequiometria é o oxalato. Então, para descobrir a quantidade dele, eu tenho que usar aquela fração que gera um número maior, né? Que é o 5 dividido por 2, lembram? Então, para mim descobrir a quantidade de oxalato que estava lá embaixo, é só eu fazer 5 vezes a quantidade de permanganato e depois dividir por 2. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu usei a fração 5 de 2, ó. Eu peguei esse valor aqui, multipliquei por 5 e depois dividi por 2. Tá? E aí a resposta está aqui. Então, esse aqui é o número de mol de oxalato que está ali embaixo na Erlenmeyer. Só que aí tem que lembrar que cada íon oxalato reagiu com um cátion cálcio 2+. Então, esse número de mol de oxalato também é o número de mol de cálcio que estava nos 5 ml de urina, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou dar a resposta do exercício em molaridade, tá? Mas eu lembro que... É que já está o material pronto aqui, né? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês. Ó. Em molaridade, isso seria uma solução molar, tem 1 mol em 1 litro. Em 5 ml, quantos mol tem? Aí eu faço o cálculo. 5 vezes 1, divido por 1000, vai dar isso aqui. 0,005 mol. Beleza. Só que se em 5 ml eu tenho essa quantidade de mol aqui, ó, 13,56 vezes 10 a menos 5, que concentração que é isso? Aí eu faço o cálculo aqui e vejo que eu tenho 7,11 vezes 10 na menos 3 molar de cálcio. Muitas vezes, principalmente na área da farmácia, que isso aqui é um experimento clínico, né? A área da farmácia adora quando tem essas concentrações bem diluídas, eles gostam de expressar isso em milimolar. Então eu até já botei no meu material aqui para uma realidade que existe, né?
é que em vez de a gente dizer 7,11 vezes 10 na menos 3 molar, eu posso dizer que isso aqui é 7,11 milimolar. Lembrando que o mili, o M minúsculo, quer dizer 10 na menos 3, né? Quando a gente fala, por exemplo, 5 ml, isso aqui é mililitro. O M é o mili, que quer dizer 10 na menos 3 na matemática, né? Então isso aqui é 5 vezes 10 na menos 3 litro, certo? O Mzinho minúsculo. Então a gente pode usar esse Mzinho aqui também na concentração. Na verdade, então isso aqui a gente tem 7,11 milimolar de cálcio. Então isso aqui, geralmente a área da saúde, eles gostam dessas coisas desse tipo aqui. Assim como também na química a gente não é muito de fazer isso. A gente já bota o 7,11 vezes 10 a menos 3 molar, né? Outra coisa que a área da saúde gosta muito de fazer é não dizer as concentrações por litro, e sim dizer as concentrações por 100 ml. Eles adoram isso. Só que eles escrevem assim, ao invés de botar o litro, eles não botam por 100 ml, eles escrevem D minúsculo. O D é o déci, que é a décima parte, né? Então eles escrevem D minúsculo e o L maiúsculo, decilitro. Decilitro quer dizer 100 ml. Então a área da saúde gosta disso também. E se eu não me engano, nesse caso de cálcio na urina, isso aqui, quando a gente faz um exame clínico, isso não é informado em molaridade. Se eu não me engano, isso aqui é informado em miligrama por litro, tipo ppm, né? Então, quando eu faço a aula lá a aula experimental, a gente faz a aula e eu peço para os alunos, lá no final da aula, a gente expressa essa quantidade aqui em miligrama por litro, não do jeito que eu fiz aqui. Mas eu não vou entrar em questão nisso agora aqui, porque esse não é o foco agora, tá? Então, eu vou deixar assim como eu fiz no material, que está em molaridade. Beleza? Então, aqui a gente viu toda uma sequência então de vídeos para entender um exemplo, digamos assim, prático, né, da aplicação do permanganato. Um dos exemplos, né? Depois, mais adiante, eu vou botar mais outro até, que usa permanganato. Várias possibilidades existem nas volumetrias de oxirredução em que o reagente titulante é o permanganato, tá? Então, aqui eu botei essa, bem explicadinha aqui. Vou encerrar esse vídeo aqui para depois, no próximo vídeo, eu já vou falar um pouco mais da parte teórica, que seriam outros reagentes que também são meio coringa, assim, na volumetria de oxirredução, tá? Então, vou fechar o vídeo aqui.